Olá jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a sexta temporada de Game of Thrones. Nós estamos teorizando aqui o que provavelmente irá acontecer nessa temporada baseado no que já ocorreu nos livros. E hoje nós vamos falar sobre talvez um dos eventos mais importantes que ocorreram no passado de Westeros. A Torre da Alegria e todos os segredos que permeiam o passado de Jon Snow. Através de fotos divulgadas, acreditamos que a Torre da Alegria esteja confirmada para a sexta temporada de Game of Thrones. E a história que envolve essa torre será contada através de flashbacks. A Torre da Alegria é uma torre redonda localizada em Dorne, e muitos acreditam que este tenha sido o local de nascimento de Jon Snow. Vamos lá, vamos explicar. Para entender o que vai se passar no flashback, nós temos que saber que, no tempo do Rei Louco, o Aerys Targaryen, ele possuía muitos filhos, mas o mais importante deles, depois da Daenerys, foi o primogênito, o Rhaegar Targaryen, o príncipe da Pedra do Dragão. Repare que existe uma diferença de idade enorme entre Rhaegar e Daenerys. O príncipe já era um adulto quando a Daenerys nasceu. Bem, o Rhaegar foi casado com Elia Martell, a princesa de Dorne e irmã do Oberyn Martell, aquele que a gente viu na quinta temporada lutando com Montanha. Com a Elia Martell, o Rhaegar teve dois filhos, Rhaenys e Aegon. Os dois foram mortos pelo Montanha e isso justifica aquela luta do Oberyn com o Montanha como uma forma de vingança pela irmã morta e pelos sobrinhos mortos. A teoria mais aceita é que o Rhaegar gostava da Elia Martell, mas acabou se apaixonando pela Lyanna Stark, a irmã do Ned Stark. E nesse passado, quando o príncipe Rhaegar vence um torneio do qual ele participava, ele recebe uma coroa de flores azuis como prêmio. E ao invés de entregá-la para sua esposa, ele entrega para Lyanna, na frente de todos os presentes no torneio. Isso por si só já deixou uma tensão no ar. Outro problema é que a Lyanna Stark era prometida em casamento para o Robert Baratheon, que na época não era rei. Logo após esses acontecimentos, a Lyanna foi sequestrada pelo Rhaegar, ou foi isso que todos acreditaram. O irmão mais velho de Ned e de Lyanna, Brandon Stark, estava a caminho de Correrio para se casar com a Catelyn Tully, quando ele recebeu a notícia do sequestro da irmã. Com essa notícia, ele muda o seu destino para Porto Real e fica aos berros desafiando o príncipe Rhaegar para sair e morrer. O problema é que o príncipe Targaryen não estava na cidade, e o Rei Louco, o pai dele, mandou prender o Stark por ameaçar seu filho. E é então que o Rei Louco enviou uma mensagem para o norte convocando o patriarca Stark da época, Rickard, o pai de Brandon, de Ned, de Lyanna e de Benjen, exigindo que ele comparecesse ao Porto Real. Quando o líder Stark chegou ao Salão Real, ele foi queimado vivo. Rickard e Brandon, pai e filho, morreram naquele dia, deixando o norte de herança para o Ned Stark. I, Eddard, of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. Com a morte do irmão Brandon, o Ned também assumiu o compromisso de se casar com a pretendente dele, Catelyn Tully. E tomado pela paranoia que lhe era característica, o Rei Louco pediu a cabeça do Ned Stark e do Robert Baratheon. Era normal para esse rei achar que todos estavam contra ele. Mas esse acabou sendo o primeiro movimento que impulsionou a rebelião, que iria acabar por retirar os Targaryen do poder e quase exterminá-los. A rebelião de Robert eclodiu, muitas batalhas foram travadas, e o que foi considerado a batalha decisiva se deu no Tridente, quando o Rhaegar surgiu com seu exército para enfrentar o Robert. Apesar dos exércitos, a batalha entre os dois se deu homem a homem, e o Rhaegar era um cavaleiro de muita habilidade e técnica, mas a fúria do Robert acabou vencendo. Os presentes durante a Batalha do Tridente contaram posteriormente que as últimas palavras do Rhaegar antes da sua morte foi o nome da sua amada. Com o Rhaegar morto, os eventos da rebelião se seguiram, como o saque de Porto Real e a morte do Rei Louco pelas mãos do Jaime Lannister, que mais tarde viria a ser conhecido como Regicida, mas isso é um assunto para outro vídeo. Fato é que após esses acontecimentos, Ned cavalgou até a Torre da Alegria em Dorne, ainda em busca da sua irmã, e encontrou essa torre cercada por 3 cavaleiros restantes da Guarda Real. O que levanta a pergunta, se a capital estava sendo atacada, o que 3 nobres cavaleiros da Guarda Real estavam protegendo tão longe de casa? Esses 3 cavaleiros eram Arthur Dayne, Sir Olwes Went e Sir Gerald Hightower. Ned Stark estava em companhia de mais 6 cavaleiros, e dessa batalha de 7 contra 3, somente 2 pessoas sobreviveram, Ned e Roland Reed. Nós podemos acompanhar os filhos de Roland Reed na série, o Jojen e a Meera. Eles estão no arco do Brandon Stark na série. Então, quando Ned entrou na torre, encontrou a irmã Lyanna deitada. Posteriormente, o Ned contou que a irmã morreu num quarto que cheirava a sangue e rosas. Uma febre havia tomado as suas forças, e a voz de Lyanna era fraca como um sussurro. Havia medo nos olhos dela.
Ela insistia que Ned lhe prometesse algo, ficava repetindo: prometa-me, Ned. Somente quando seu irmão lhe deu a palavra para essa promessa, o medo sumiu dos seus olhos. Ela sorriu e os seus dedos se apertaram levemente aos dele. Ambos ainda estavam segurando as mãos quando ela desistiu de segurar a vida. Mais tarde, Roland Reed encontrou Ned segurando o cadáver da irmã e teve que separar as mãos do homem vivo de sua irmã morta. O que Ned prometeu é um mistério ainda não esclarecido, nem no livro nem na série. Mas a teoria mais aceita, e na qual eu acredito, é que Ned encontrou Lyanna dando à luz a Jon Snow. E sabendo que os Targaryen seriam caçados por Hobbit, e sendo Jon filho de Rhaegar, Lyanna fez Ned prometer que esse segredo nunca viria à tona, para proteger o filho. Assim, Ned, o honrado cavaleiro do norte, retornou para Winterfell na posse do bebê Jon, e lhe apresentou para sua esposa Catelyn como se fosse seu filho bastardo. Se essa teoria for confirmada, teríamos em Jon a síntese do nome que batiza a saga de livros. A Canção de Gelo e Fogo seria a história de Jon Snow, filho do fogo Rhaegar e do gelo Lyanna, um Stark Targaryen. Bem, jovens, chegamos aqui ao final da especulação do que pode vir a acontecer na Torre da Alegria, se de fato essas imagens forem a Torre da Alegria. Fique de olho para acompanhar os próximos vídeos que vão sair sobre Game of Thrones. E se você curtiu o vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal e de acompanhar a gente nas redes sociais. Grande abraço!